Contos e causos incríveis do canal Se Desprenda Regis Kiko Oficial. Um causo, um conto, um relato interessante. Deixo a vocês o cargo de analisar se é verdadeiro ou falso. Um velho homem chegou até a mim e disse: jovem, tu me conheces? E eu disse: não conheço o Senhor. E ele me disse: quantos anos acha que eu tenho? E eu disse: Senhor, me aparenta ter uns 80 anos. Quem acha que eu sou? Não sei, Senhor, nunca vi, não conheço, não faço ideia de quem seja. Quem é o Senhor? E ele me disse: eu não sou ninguém e sou tudo. Ninguém e tudo é o Senhor, disse eu. Sim. Vamos conversar um pouco, disse ele. O que pensas da vida? Eu disse: não sei, Senhor. Não sei o que dizer da vida. Sei que nascemos, crescemos e morremos. E ele diz: sim, o que disse é verdade. Vocês nascem, crescem e morrem. Vocês são crianças, adolescentes, adultos e velhos. Anciãos, isso vocês são. E depois morrem. O que pensas da vida? Perguntou ele para mim. Eu falei: Senhor, já lhe respondi. Não sei muito bem o que dizer sobre a vida. Sei que nascemos, vivemos e morremos. Sim, mas tudo isso tem um propósito. Cada um nasce com um propósito, disse ele para mim. Então diga-me, Senhor, qual é o meu propósito? O propósito, disse ele, está dentro de você, nasceu com você. Você precisa descobrir qual o seu propósito, qual a natureza do seu nascimento. Afinal, disse ele, a vida é algo muito importante, vai muito além do que você conhece, do que todos vocês conhecem. Senhor, mas por que me diz essas coisas? Perguntei eu. E ele disse: porque quero apenas conversar. Senhor, tu é bom ou é mau? Disse eu a ele. E ele disse para mim: o que é ser bom e ser mau? O que é estar certo ou errado? O que é branco ou preto? Luz e trevas? Nada disso sou, porque sou. Simplesmente sou. E ele diz: você está preparado para viver? Você está preparado para servir? Você está preparado para andar na retidão? Disse eu: não sei, Senhor. Não sei porque não estou compreendendo. E ele diz: tudo é uma questão de escolha. Vocês nascem não apenas para viver, mas para fazer uma escolha entre estar de um lado ou do outro lado. E disse eu, perguntando-lhe: mas que lado, Senhor? Eu não sei que lado escolher se eu não sei quais lados são. Existe o lado para viver para sempre e o lado para morrer para sempre. Qual lado você escolhe? Disse eu rapidamente: claro, Senhor, escolho o lado de viver para sempre. Então por que tu enfraqueces? Disse ele. Mas eu falei:
Enfraqueço como, Senhor, se não sei e não compreendo o que quer dizer? Levanta-te e anda. Levanta-te e anda, disse ele. Saia da sua toca, saia do seu lugar de refúgio. Saia, se desprenda de tudo aquilo que você aprendeu. Siga o caminho, vá adiante, não pare no caminho. Não entre nem nesse e nem naquele atalho. Siga o caminho. Ainda que encontre pedras no caminho, te preparo para que pule cada uma delas. Lute com elas e vença. Mas para isso tem que escolher um lado. E disse eu, Senhor já disse que escolheria o lado da vida. Sim, mas escolher a vida para sempre exige de você uma compreensão maior. Exige de você, disse ele, algo que vai além do que você conhece. Além do entendimento, do discernimento, da compreensão, além da própria sabedoria. Tudo isso lhe parece difícil? Perguntou ele a mim. E eu disse, sim, Senhor, porque como vou além de algum lugar, se nem sei como sair deste lugar e seguir este caminho, e se nem conheço os outros atalhos? E ele disse, o velho, eis que te digo que tu conheces. Todos vocês conhecem, nasceram para conhecer o caminho e fazer a escolha. No caminho há pedras, e estas pedras podem fazer com que você tropece. Qualquer um pode tropeçar. Mas levanta-te e anda, porque se deitardes no caminho e descansardes, descobrirá que existem outros caminhos, e nesses outros caminhos, que são atalhos, você se perderá. Se perderá porque não conhecerá o caminho da verdade. Os atalhos te conduzem para enganos, para falhas, para erros. E eu disse, Senhor, mas em que estou errando, em que estou falhando? Disse ele para mim, veja bem, olhe para cima e para baixo, para um lado e para o outro. O que vê? Vejo que os olhos alcançam, disse eu a ele. E ele diz, por que achas que homens e mulheres buscam fama, poder e riqueza? E eu disse, para ficar bem, talvez para ficar bem. E ele disse, não. Os olhos vislumbram aquilo que não deve. E tudo aquilo que não deve, os olhos vislumbram, a alma anseia e o espírito enfraquece. Então, como eu posso mudar isto, Senhor? Ele diz, no mundo do homem, quem busca fama, dinheiro e poder, quer o quê? Eu disse, Senhor, talvez aparecer, talvez ser visto. Ele disse, sim, ser visto. E ser visto ajuda em alguma coisa, disse ele. Ser visto vai ajudar a crescer, a desenvolver, a progredir, a prosperar, a alcançar uma vida além da vida? Eu disse, não, Senhor. Porque até onde sei, devemos ser respeitosos, educados, devemos ser calmos, pacíficos. Sim, disseste bem, muitas outras coisas devem ser. Porém, tudo isso é uma coisa só. E eu disse, mas o que tem a ver, Senhor, o fato de alguém buscar a fama? Há algo de errado nisso? E ele disse, veja, olha diante dos seus olhos. O que vê? Digo-se a ele, o que os olhos alcançam, eu vejo. E ele diz, pois então é exatamente assim que você vê e que todos veem, o que os olhos alcançam. Direi a ti então, disse ele, olhe além do que os olhos alcançam, enxergue e veja o quanto é limitada a visão humana.
Caia a venda dos teus olhos e veja realmente o que deve ser visto. Disse ele. E eu disse: mas Senhor, ainda não compreendi a questão da fama. E ele resumiu: então, perceba que quanto mais as pessoas aparecem, mais fama elas possuem, mais dinheiro adquirem. Tudo vem do bom e do melhor, e depois tudo tomba, tudo é corroído, corrompido, tudo é retirado e a pessoa fica sem paz, sem tranquilidade, sem visibilidade. Ela não consegue encontrar paz porque ela não tem paz em lugar algum que ela estiver, disse ele. E eu disse, em pergunta: Senhor, mas me dê um exemplo do que eu posso fazer. Se eu quiser buscar a fama, o que eu não devo fazer? E ele disse: não buscar a fama já é o primeiro passo. Quantas pessoas você conhece que buscaram a fama e são felizes? Eu disse: Senhor, não conheço nenhuma. Ele falou: exatamente. E eu disse: mas não conheço nenhuma mesmo, nunca falei com nenhuma, nunca vi nenhuma para saber se ela realmente é infeliz. Mas você disse bem, você não conhece, porque nem elas mesmas conhecem e sabem muito bem quando adquirem esse poder, esse dinheiro e esta fama, as corrompem. Não as corrompem só fisicamente, mas na alma e no espírito. Quer ter fama? Seja invisível. Eu falei: invisível, Senhor, como assim? Tudo que for lhe dado, divinamente lhe dado, faça em segredo. Não se corrompa querendo aparecer. Não se corrompa querendo mostrar o seu poder que não lhe pertence, mas lhe foi dado. Esta é a chave para o verdadeiro sucesso, da busca do além. E eu disse: Senhor, mas como assim ser invisível? E ele disse: você crê em Deus? E eu disse: sim, é claro. Me mostre a fama de Deus, uma foto de Deus, aonde Deus está. Eu falei: Senhor, não existe foto de Deus. Deus é um poder absoluto. Ele é invisível. E ele perguntou: então, como você diria que é a fama de Deus? Eu disse: Senhor, todos conhecem Deus. Mesmo aqueles que não acreditam sabem que de alguma forma Ele existe. E é bem famoso, porque todos os conhecem. Mesmo para aqueles que não creem, sempre mencionam o seu nome em sua boca, disse eu a ele. E ele disse: está correto, está certo. Pois se Deus é tão famoso, por que Ele não é visto? Aí eu falei: não sei, Senhor, por que Ele não é visto? Para que um homem que tem poder precisa aparecer? Para ser visto, ser encontrado, ser admirado, paparicado, disse ele. Deus não precisa de paparicos. Deus não precisa aparecer. Deus é, e Ele não precisa aparecer. Não há um ser feito igual a você que conheça a face de Deus. E isso que digo é verdade. Se Deus é Deus, tem a fama que você diz que tem o poder supremo que você diz que tem tudo além do que você diz que sabe e conhece, porque Ele precisa aparecer. Por quê? Então, se você quer ser grande e reconhecido, seja invisível como Deus. Aprenda com Deus. Tudo está escrito nos livros sagrados. Não se corrompa, disse ele. Não se corrompa, jamais. Não queira subornar a ti mesmo ou deixar que te corrompam com falsos sonhos, com delírios, com uma riqueza que não existe, que a terra toma.
É certo, disse ele para mim, que todos vocês vivem para morrer. E mais certo é que aqueles que são invisíveis vivem para a vida eterna, pois a sua voz ecoa por todo canto, mas a sua presença não é necessária. Glórias ao Deus Altíssimo, disse ele para mim. Eu disse, glórias, aleluias. E ele disse, siga em paz o teu caminho, mas não vire para a esquerda e nem para a direita. Siga em paz e vá em frente. Tudo o que tenho planejado será consumado. E não temas o que há de vir, porquanto estarei contigo. Siga em paz. E eu perguntei, Senhor, antes que vá, percebo que quer ir embora. Me diga uma coisa, para que preciso saber destas coisas? E ele diz, para perceber que servir a Deus não é tão complicado, não é tão difícil. Apenas se desprenda de tudo aquilo que lhe ensinaram. Olhe para os livros sagrados, compreenda, deixando cair o véu dos seus olhos, as entrelinhas de cada capítulo e cada versículo do livro. É certo que tudo que rege a terra, lá está escrito. Mesmo que o homem tenha mudado alguma coisa, lá está escrito. E só entenderá e compreenderá aquele ou aquela que tiver visão espiritual. Deixo-vos agora, disse ele, mas tornarei a vir para falarmos mais. Siga o caminho em paz. Siga o caminho com tranquilidade. Fale docilmente aos ouvidos dos meus servos. Fale docilmente à alma dos meus servos. Fale docilmente ao espírito dos meus servos. Que tudo que é deles é meu, e o que é teu é meu. Perguntei eu, Senhor, tu és Deus? E ele disse, sou o que sou. Te deixo agora e parto para voltar depois e falarmos. Siga em frente. Ore. Clame a mim que responderei a ti. Peça-me e te darei o que pedirdes. Mas quando clamardes, saiba como clamar. Quando pedir, saiba o que pedir. Todos os seus pedidos têm que ter propósito, assim como o propósito da vida eterna exige sabedoria. Seja sábio e saiba o que falar. E quando abrir a tua boca, que não saia ira, não saia raiva, não saia ódio, rancor, destemperamento, vingança, que estarei contigo. Mas se disserdes estas coisas ruins, te desampararei. E eu disse, Senhor, mas tu és Deus? E ele disse, sou o que sou. Te deixo agora e me vou. E assim foi ele, prometendo voltar para conversar mais. E eu disse, a paz do Senhor esteja conosco. Amém.